10 erros comuns que pregadores iniciantes podem cometer e acabar com o sermão, prejudicar completamente o sermão. Preste atenção em todos eles, os dois últimos para mim são os piores, os que destroem completamente o sermão, impedem que Deus se manifeste ali no local. Há casos até em que a presença de Deus é retirada por conta do que está sendo feito ali no momento do culto. Então, preste bastante atenção, pegue papel e caneta caso preciso for, sente-se aí, se acomode, assista esse vídeo até o final para você, meu querido pregador, minha querida pregadora, não cometa nenhum desses erros que eu vou citar aqui nesse momento. Antes, eu quero dizer para você que o e-book Os 5 Pilares de um Sermão Poderoso já foi liberado. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, caso você queira iniciar com o pé direito aí na pregação, ou você que já é pregadora e quer aperfeiçoar ainda mais esse dom, tá? E-book 5 Pilares de um Sermão Poderoso é um e-book fantástico para você que quer aprender a pregar. O link está na descrição e no primeiro comentário. Vamos lá. O primeiro erro que pregadores iniciantes podem estar cometendo é falta de preparo. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, precisa se preparar. A gente sabe que o Espírito Santo de Deus vai te usar. A gente sabe que Deus vai colocar palavras na sua boca, mas você vai ter que fazer a sua parte. E professor Will, qual é a minha parte nesse processo? Estudar a palavra de Deus, se colocar nas mãos dele, orar, clamar, pedir a unção do Espírito Santo. Na semana anterior ao dia em que você vai pregar, se possível for, jejuem, orem, façam um plano ali de comunhão com Deus para aquela semana, para que no dia da pregação, no dia do sermão, você seja plenamente usado pelo poder do Espírito Santo. E essa preparação também inclui conhecimento daquilo que você vai falar. Não adianta você querer entrar em um termo, você pregar sobre algo que você não sabe do que você está falando, ou que você conhece superficialmente, que você tem um conhecimento raso. Por exemplo, a história do rei Josafá. Não adianta você ir pregar sobre esse rei sem ter lido a história, sem ter lido o texto que você vai falar, sem ter estudado o contexto e ter entendido a dimensão daquilo que você vai falar. Você precisa ter conhecimento. Segundo erro que muitos pregadores iniciantes cometem, excesso de informação. Sabe aquelas pessoas que quando vão pregar juntam tanta informação, mas tanta informação, que o sermão fica chato, maçante, fica aquela coisa arrastada. E outra, a gente começa a perceber que há uma forçação de barra ali para tentar ficar vomitando nos irmãos conhecimento teórico, que eu estudei isso, eu estudei aquilo, e aí começa a despejar um monte de conhecimento técnico, teórico, um excesso de informação em cima dos irmãos. E sabe o que isso vai acontecer? Vai atrapalhar a sua mensagem. Então, seja claro, seja objetivo, vá direto ao ponto, sirva o alimento que você precisa servir. Não fique fazendo rodeios e nem fique dando além daquilo que a igreja precisa para aquele momento, para aquele dia. Já dizia o meu pai, tudo que é demais sobra. Então, planeje, monte o teu esboço de sermão, coloque dentro dele as informações necessárias. Se na hora Deus quiser acrescentar alguma coisa, se na hora Deus quiser falar algo a mais, Ele vai te usar, Ele vai falar. Mas o teu sermão precisa ser rápido, prático, objetivo, ele precisa ser certeiro. E aqui eu já linko com o terceiro erro, que é falta de clareza. O excesso de informação pode deixar o sermão confuso. Então, você precisa ser claro. Se eu estou explicando que o pecado destrói, o pecado mata e destrói tanto quem peca quanto pessoas que estão ao redor do pecador, eu preciso ser claro nisso. Eu não posso ficar fazendo rodeios, eu não posso ficar colocando um monte de informação que não tem nada a ver ou que vai fazer com que a plateia se distraia e assim eu prejudique a mensagem. Não, eu preciso ser claro, preciso colocar as informações extremamente específicas e claras
Os irmãos precisam compreender. De nada adianta, por exemplo, eu sou formado nisso, nisso e nisso. Aí chego lá numa igreja pequena, uma igreja lá com 80, 90 membros, e aí eu chego lá com o meu vocabulário rebuscado, puritano, intelectual, com nível lá em cima, falando palavras difíceis, e os irmãos que são mais humildes ali não estão entendendo praticamente nada. Não adianta. Então eu preciso ser claro, tem que ter clareza tanto no meu vocabulário quanto naquilo que eu estou expressando. Principalmente na argumentação que eu estou expondo ali naquela mensagem, precisa ser clara. Quarto erro que muitos pregadores iniciantes cometem: leitura excessiva daquilo que se está pregando. Tem pregadores que não têm confiança ainda naquilo que vão pregar, e aí fazem um esboço. Na verdade, não fazem um esboço, fazem um roteiro. Esboço é um, roteiro é outro. No esboço, você coloca ali tópicos, você coloca ali um apanhado geral daquilo que você vai falar. No roteiro, você coloca tudo que você vai falar. E tem pregador que sobe com um roteiro do púlpito. E aí ele começa a ler. E como ele vai com um montão de folhas, quando ele passa a primeira, a segunda, os irmãos já começam: meu Deus do céu, ele deve ter umas 20 folhas ali, ele está na segunda ainda. E o cara está aqui com a cabeça baixa, lendo. E para completar, tem alguns que nem lê direito sabem. Ficam gaguejando. Aí que o negócio fica pior ainda. Evite a leitura excessiva. Leia a palavra de Deus. Precisou ler 5, 10, 20 versos, um texto inteiro. Tem mensagem que eu leio o texto todo. O texto lá com 10, 15 ou 20 versos. Leio e aí eu pego o contexto e faço a aplicação do texto. Ponto. Quer ler? Leia a palavra de Deus. Não vá com vários textos para você ficar lendo um após o outro, não, porque isso vai deixar a sua mensagem chata, vai criar bloqueios na membresia, na plateia que está ouvindo ali, e em muitos casos vai impedir que o Espírito Santo fale ao coração da pessoa. Por quê? Porque a tua leitura excessiva de textos que não são a palavra de Deus vão causar bloqueios nas pessoas que estão ali. A palavra de Deus não. A leitura da palavra de Deus, ela penetra, ela destroça, ela desossa o ser humano. Mas textos paralelos que você juntou para montar o teu sermão, aí não. Esse deixa o sermão chato se você ficar lendo do começo ao fim. Evite isso. Não tem segurança daquilo que você vai falar, não fale. Monte um sermão que seja prático, que seja rápido. Inclusive, eu ensino, como tem vídeo aqui onde eu ensino você montar o sermão lista em 10 minutos e você pregar 30, 40, 50 minutos sem precisar estar lendo o tempo inteiro. Você pode, por exemplo, criar 5 tópicos, 5 motivos por que nós pecamos. Aí, motivo 1. Aí você lê o motivo 1 porque você de repente não consegue decorar. E aí agora você fala, flua falando, só lendo o tópico. Lê o primeiro tópico, fale. O segundo tópico, fale. Agora, lê o primeiro tópico e ainda fazer o comentário lendo, isso aí é complicado, é ruim. Vai prejudicar o teu sermão. Quinto erro que muitos pregadores iniciantes cometem: falta de conexão com os irmãos. O que é falta de conexão? É você pregar o sermão completamente fora da realidade da igreja, ou mesmo que esteja dentro da realidade, mas a argumentação está sendo completamente dissociada da realidade que os irmãos vivem. Por exemplo, você vai em uma igreja simples, uma igreja onde os irmãos são assalariados. Você não vai falar como se estivesse falando para doutores, para médicos. Você não vai ficar usando exemplos de gente rica, por exemplo. Você vai usar exemplos do cotidiano, por exemplo. Exemplo. Jesus falava para pescadores, quais os exemplos que ele dava? Ele dava exemplos de peixe, exemplo de pescador.
Quando ele chamou Pedro, ele disse: Pedro, eu vou te fazer pescador de homens. Porque ele estava falando para um pescador de peixe. Então, Jesus, ele sempre falou na condição e no contexto em que as pessoas viviam. Quando você for pregar, por exemplo, numa igreja de rico, numa igreja de pessoas milionárias, de doutores, você não vai falar num linguajarzinho pobre, um linguajar chulo, como se estivesse falando para pessoas com o nível intelectual, o nível financeiro bem inferior. Você não vai falar. Você não vai ficar usando exemplos de pessoas que passam necessidade, pessoas que eles não vão entender. Alguns que já passaram podem até entender. Mas quem nasceu em berço de ouro, ou quem já vive uma vida abastada financeiramente, falando há muito tempo, não vai se conectar com você. Então, você precisa se conectar com a plateia. Como? Contando uma boa história, dando exemplos práticos da vida diária, no contexto em que eles vivem, olhando nos olhos da plateia, se movimentando, gesticulando, evitando a leitura excessiva. Assim você se conecta com a plateia e aí vai ficar muito mais fácil o sermão fluir. E óbvio que Deus não precisa de artifícios, a gente sabe, mas uma plateia conectada com o que o pregador está falando é uma plateia mais acessível para que o Espírito Santo habite ali no coração, para que eles baixem a guarda e Deus possa atuar entrando ali no coração, na porta aberta, né? Que Deus só entra quando a gente abre a porta. E aí o Espírito Santo se manifesta na vida das pessoas ali, tá? Mas crie essa conexão. Sexto erro que muitos pregadores iniciantes cometem é a falta de uma estrutura no sermão. O sermão ele precisa ser parecido com uma redação. Precisa ter uma introdução, precisa ter o corpo, que é o desenvolvimento, e precisa ter uma conclusão. Você tem que introduzir a mensagem, você tem que planar a mensagem e você tem que concluir a mensagem. Aqui, ó, as 3 partes principais do sermão. Agora, todo sermão ele tem 5 pilares fundamentais e eu não vou ter tempo para falar sobre esses 5 pilares aqui. Eu já falei em outro vídeo. E com base nesses 5 pilares foi que eu montei o e-book 5 pilares de um sermão poderoso. Deixa eu falar uma coisa aqui. Todo sermão, ele precisa estar baseado, fundamentado nesses 5 pilares. E todo pregador famoso, poderoso, aí a gente coloca nomes aí como o pastor Eliseu, o pastor Silas Malafaia, como o pastor Cláudio Duarte, o David Leonardo, mais ou menos. Mas todos esses grandes pregadores, o pastor Marcos Feliciano, todos esses grandes pregadores, eles montam os seus sermões com base nesses 5 pilares. E quando você aprender e começar a utilizar esses 5 pilares, vai ser muito mais fácil você montar um esboço de sermão e você deixar esse sermão poderoso, atrativo e eficaz. Vou deixar o link desse e-book aqui na descrição e no primeiro comentário. Criei esse e-book, eu vou estar te dando aí um pack com vários esboços de sermão, já pronto para você pegar e pregar. E vou te dar também o e-book em áudio. Você não tiver tempo de ler ou não gostar de ler, você vai ouvir. Vai botar no carro, vai botar no sonzinho aí enquanto lava o prato, enquanto dirige, enquanto faz qualquer atividade na casa, ou no seu trabalho, ou na academia, e vai ficar ouvindo, tá? O link está aqui na descrição do vídeo. Corra lá, adquira o seu e faça um upgrade aí nas tuas mensagens, né? E eleve os teus sermões a um outro nível, a um nível de conhecimento, conexão e espiritualidade maior. 7º erro que muitos pregadores iniciantes cometem é o uso de jargões ou o uso excessivo de jargões. Usar linguagem muito técnica, muito religiosa, pode confundir a mente de muitas pessoas que não estão habituadas com esse meio ou podem alienar pessoas. Tem gente que é o tempo inteiro usando alguns jargões, varão para lá, varão para cá, não chama as pessoas pelos nomes. Eu trabalhei com um cara que o apelido dele era Benção. Não falava nem o nome certo, né? Benção. Mas é porque ele só chamava as pessoas de Benção. Ô Benção, vem cá, Benção aqui, Benção ali. As pessoas têm um nome, você pode chamar pelos nomes. E nem todo mundo gosta de ficar sendo chamado por jargões.
E ficar utilizando esses jargões no sermão prejudica a mensagem. Porque tem pessoas ali que não estão acostumadas. Tem pessoas que não vão nem saber do que você está falando. Tem pessoas que não sabem nem do que você está falando. Dá para até montar um dicionário, né? Dicionário religioso, de tantos jargões que as pessoas utilizam. Na hora do sermão, lembram da clareza? Seja claro. Não fique usando muitos jargões religiosos, uma linguagem não. Seja claro para que as pessoas entendam, principalmente as pessoas que estão visitando a igreja naquele dia de culto. O 8º erro que pregadores iniciantes cometem é a falta de autenticidade. Quando a gente está começando a pregar, e aqui há um problema e uma solução, vamos colocar assim. A gente não consegue montar sermões, a gente não consegue seguir uma linha de raciocínio, a gente tem muita dificuldade para isso. Então a gente precisa orar muito, jejuar, clamar, comunhão com Deus diária para que Deus nos dê esse entendimento. Crie em nós essa identidade de missionário, de pregador no reino. Só que quando a gente está começando, a gente costuma se basear em alguém. E muitos vão além, começam a imitar essas pessoas, um jeito de falar, copia os sermões, decora os sermões das pessoas. E isso não é bom. Uma coisa é você ter alguém como referência e outra é você ficar imitando essa pessoa, principalmente nos jeitos e trejeitos e forma de falar, inclusive decorando os sermões. Isso é perda de autenticidade. Crie a sua identidade, ore, peça a Deus, clame, e você vai ver como as coisas vão fluir de forma diferente, vão ser muito melhores e os seus sermões serão muito mais poderosos. Deixa Deus te usar para que você expresse quem você de fato é, e não uma cópia do pastor tal, do pastor A ou do pastor B. Nono e penúltimo erro que alguns pregadores cometem é uma duração inadequada da mensagem. Meu irmão, cuidado com o tempo em que você vai pregar. Nem toda igreja está preparada para sermões muito longos, ou existem dias onde o tempo precisa ser bem aproveitado, precisa ser bem gasto ali naquela mensagem e precisa ser extremamente metódico. Então, vai ter dia que dá para você pregar 1 hora, mas vai ter culto que você precisa pregar ali meia hora no máximo, ou 40 minutos no máximo. E nós, pregadores, precisamos estar atentos a isso. Tem cultos que é um culto de 20 minutos. Você vai no culto de ação de graça de uma pessoa, você não vai pregar 1 hora lá. Não, você prepare o sermão para pregar 20 minutos. Tem sermão, óbvio, que vai ter culto que você pode pregar 1 hora, 1h10, 1h30. Vai ter sermão que Deus vai falar assim, não, meu filho, bora um pouco mais, vamos estender um pouco mais, eu preciso falar. Fale, mas esteja atento. Ali no culto tem idosos, tem velhinhos, tem criança. Então a gente precisa estar atento a essa questão de duração de mensagem. Você não pode, toda mensagem que você for pregar, você pregar 1 hora, 1h30, não. Vai ter mensagem que você tem que avaliar ali 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 60 minutos. Você precisa saber avaliar, tá? Nem sempre é para você pegar o microfone e pregar 1 hora, 1h30, não, tá? Esteja atento à duração da mensagem. E por fim, um dos erros mais comuns, talvez seja um dos piores que os pregadores iniciantes cometem, é a falta de prática. E aí muitos reclamam, mas eu fico muito nervoso, me dá um branco. Sim, você não está praticando, você não está pregando. Pregue no culto de célula, pregue no culto de ação de graça, pregue na casa do vizinho, pregue na casa do seu cunhado, pregue na igreja, não tem lugar para pregar? Fecha o teu quarto, bota um espelho, pregue para você mesmo. Pregue 1 dia, pregue 2 dias, pregue 3 dias. Vá que Deus esteja te usando para converter o vizinho que todo dia está ouvindo você pregando lá na sua casa. Ele nem sabe que você está pregando para você mesmo no espelho. Mas vai que essa mensagem alcance o teu vizinho. Isso é sério. Tem relatos de pessoas que Deus falou, levante e pregue. Mas como você pregue na sua casa aí, no seu quarto? Ele pregou 1 semana pregando e converteu o vizinho. Há relatos disso. Então, pregue para você mesmo, para praticar. Já diz o ditado que a prática leva à perfeição. E quanto mais você prega, mais prática você adquire. Menos timidez você tem. Menos vergonha você tem, menos branco vai dar na hora que você estiver pregando, tá? A prática leva à perfeição.
pratique, pregue. Te convidaram para pregar no domingo, pregue. Te convidaram para pregar na quarta-noite, pregue. Te convidaram para pregar 2 dias depois que você pregou, pregue. Pratique. Quanto mais você prega, mais prática você adquire. Mais Deus te usa. Quanto mais você se coloca nas mãos de Deus, mais Deus te usa, mais Deus te capacita. O que não dá é para ficar, Senhor, me capacite, e você não está indo para ser capacitado. Senhor, me ensine a pregar, e você não está indo pregar. É fazendo que se aprende a fazer. É fazendo que Deus te capacita. Não adianta ficar pedindo capacitação de Deus com a bunda grudada no sofá, sem ir e pregar. A seara é grande e os ceifeiros são poucos. Pregue, pregue e pregue. Só assim você vai se tornar um grande pregador da palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Pegue esses 10 erros que eu citei aqui, e elimine da tua vida para que você se torne um pregador abençoado, poderoso e usado pelo poder do Espírito Santo. Antes de sair, não se esqueça, tá? Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. Vá lá nos comentários e coloque qual desses erros você já cometeu ou ainda comete. Aproveite e já coloque o teu nome para que eu adicione o teu nome, cidade, estado de onde você está falando, ou nome de pessoas queridas aí por você, para que eu adicione ao meu caderno de oração, esteja orando por você nas minhas madrugadas, tá bom? Não se esqueça, vou deixar o link do e-book Os 5 Pilares de um Sermão Poderoso aqui na descrição do vídeo para que você corra lá e adquira o seu. Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.